Olá, caríssima, tudo bem? Olha, eu estou bem, salva minha garganta que está arranhando um pouquinho, então você vai ouvir uma voz meio cavernosa aí, não é a melhor possível, mas eu vou tentar me fazer entender mesmo com essa rouquidão. Você não me conhece? Talvez não me conheça, mas eu sou a professora Noeli Landarim, trabalho em concurso público há muito tempo, já há 22 anos. E com esse tempo todo eu aprendi, eu descobri o segredo das provas de concurso público. Tudo bem, trabalhei na Universidade Federal, na Tecnológica do Paraná, Colégio Militar, sou aposentada do serviço público e digo para você que é muito bom ser aposentada do serviço público. Por isso que eu quero que você também trabalhe no serviço público. Para isso, você vai ter que passar por concurso, como eu também passei. Também sofri, também estudei, mas eu me disciplinei. E é isso que eu quero passar para você. Para você passar em concurso, falou em concurso, chove assim de candidato. Pode ter uma vaga, pode ter 10, pode ter 500, chove de candidato, que todo mundo quer ser funcionário público. Está certo você, porque o governo ainda está pagando bem, um bom pagador. Bem, mas aí falando da minha matéria, a minha experiência de concurso, seguinte, quando eu trabalho língua portuguesa, que eu sou professora de língua portuguesa já há muitos anos e redação para concurso, e eu acho que você já vai me conhecer, não sei se você já ouviu a minha aula, mas eu já gravei uma aula de redação para você. Talvez você não tenha até ouvido essa aula, mas como monto uma redação, estrutura de redação, eu passo toda a orientação que eu tenho, que eu aprendi com as bancas. Primeiro passo, quem é a banca promotora? Quem é que vai fazer o concurso? Me disseram lá, eu li o edital, ESPP. O que é ESPP em língua portuguesa? Aí eu vou lá no site de concursos, procuro ESPP e vejo lá provas. Abro as provas e pesquiso uma e outra, pego prova de 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, de nível fundamental, médio e superior, faço as provas de português e anoto a gramática que mais cai no concurso. E vou dizer para você, as provas são muito parecidas, é verdade. Então, quando eu pego uma prova, pela minha prática, não preciso nem colocar banca, eu já sei, essa é a Fundação Carlos Chagas, não mudou. Essa é CESP, aquilo é ZAF, aquilo é Sesgaran Rio. E ESPP eu já trabalhei no passado no outro concurso. Então eu já conheço essa banca, mas eu quis me atualizar. E fui atrás das provas de 2013. Eles não têm muitos concursos, mas eles trabalham direitinho. Bem, direitinho que eu digo. Dizem assim, barbada a prova de português. Todo mundo fala, não é português que vai me incomodar, professora. Não é, espero que não. Eu acho que é a solução para a tua vida. Mas eu vi também, dependendo do cargo, haverá 20 questões de português ou 30 de português. Eu tenho que reler o edital, não sei porque de nível fundamental ou técnico, auxiliar técnico, vai ter ali uma quantidade X de questão. É muito importante, 30 questões de português, gente. É muito importante. E você tem como pontuar essas 30 questões, desde que você consiga acompanhar as aulas do curso à prova. Vai ouvir as minhas aulas, vai rever as minhas aulas. Se tiver dúvida, bota no site que eles me mandam. Enquanto isso, vai fazendo outras questões de prova, porque pela experiência, só passa em concurso quem faz questão de concurso. Você pode até ter uma coleção de gramática na sua casa. Eu tenho uma coleção de gramática do ensino médio. Posso usar aquela gramática que eu aprendi na escola? Claro, gramática é gramática. Qual é o melhor dicionário? Tem tais, eu posso até passar. Mas a matéria que eu vou trabalhar com você, do jeito que eu vou trabalhar, eu acho que é possível você passar sem se preocupar com muitas leituras. Acredite nisso. Não precisa dizer, hoje eu vou abrir 10 páginas de gramática diferentes para estudar crase. Perde seu tempo. Não. Comece pela prova. Você vai ver que eles vão colocar sempre texto para interpretar. E daí, provavelmente, daquele texto, eles vão colocar umas 2 ou 3 questões pedindo a ideia central, comentando sobre alguma passagem específica do texto. Eu tenho percebido isso nas provas. Aí começa a gramática. E a gramática dessa banca é daquelas bem primitivas. O que eu digo assim, primitiva? É ficar perguntando se exceção é com XC, com 2 S, é ortografia pura, é acentuação, entendeu? É emprego do porquê. É aquela gramática simples, até, por exemplo, se eu disser assim, eu assisti ao filme, que tipo de erro existe nessa frase? Concordância, regência, crase, pontuação, assim que eles perguntam na prova.
Para mim é uma prova muito simples, desde que você entenda o que eu vou te passar. Quando eles cobrarem questão de crase, de regência, de concordância, de pronomes, você tem que entender a nomenclatura. Quer dizer, eu estou trabalhando com você concordância verbal. O teu olhar é para o verbo, vou trabalhar a crase, o teu olhar é para a preposição. Então eu vou te explicar. E como nós não temos tantas aulas assim, porque não é possível, porque são outras matérias e o concurso está aí, eu acho que são 20 encontros, eu vou começar trabalhando com você, em primeiro lugar, o emprego de pronomes. Porque eu percebi, dentro das provas, que o que cai em todas as provas é o pronome. É o pronome relativo, é o pronome pessoal, sabe? Então eu tive que selecionar, dentro de todo o conteúdo de língua que eles colocam lá, porque eles abriram, olha caríssimo, eles abriram uma gramática, fizeram Ctrl+C, Ctrl+V do sumário de uma gramática que você estuda em 8 anos, né? E colocaram como programa de prova. Aí acertar na loteria, né? O que eu vou estudar de tudo aquilo? Eu precisei de 8 anos para tudo aquilo. Aí por isso que eu disse, eu vou pelo mais fácil, eu vou pela gramática da prova. Então o que eu vou passar para você é aquela gramática que a SPP cobra de você. E eles vão trabalhar. Interpretação de texto a gente vai fazer mais para frente, tá? Até eu colei uma das provas para fazer com você. Então a gente vai trabalhar agora pronomes. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o conteúdo e esse conteúdo eu vou escrever aqui no quadro. Por exemplo, o primeiro slide que a gente tem é sobre pronome relativo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o quadro e vou explicar o que é o pronome relativo, mas é uma rápida lembrança, né? Uma revisão, que você já viu na tua escola. Aí depois que eu trabalhar o pronome relativo, vamos para os exercícios. Terminamos. Reveja, copie, você tem a oportunidade de rever isso. Aí vão mudando e assim vai ser a sequência das nossas aulas. Eu vou trabalhar com exercícios na telinha, você vai acompanhar. Eu vou fazer o resumo no quadro da matéria e quero ver se consigo enviar também um material teórico para você estudar em PDF. É uma apostila, como se fosse uma apostila normal para você acessar e estudar com o resumo do conteúdo. Tudo bem? Olha, vou tentar acertar, né? Um tiro no escuro, mas eu acho que você vai fazer uma boa prova, eu começo a acreditar em você, hein? Mas para isso agora, caríssimo, você vai desligar esse teu celular, por favor. Tira esse celular de perto, que eu não quero ver você mandando mensagem. Para de barulho. Primeiro, escolha um cantinho na sua casa, porque eu estou entrando na sua casa, no seu escritório. Você me escolheu para ouvir agora. Então, o que você vai fazer? Você vai prestar muita atenção na tua telinha, na tua telona, enfim. Você vai me ouvir. Para isso, muita concentração. Né? Porque eu estou vendo que tem alunos me fazendo perguntas das minhas aulas de assunto que eu expliquei muito. Meu Deus, eu expliquei tanto aquilo, o aluno ainda vem me fazer pergunta. O que aconteceu? Será que ele estava atento? Ele não entendeu o que eu estava falando? Tá? Por isso que conversar com você assim em vídeo, eu tenho que ser muito clara. Melhor até do que trabalhar em sala presencial, com turma presencial, porque eu sou professora particular sua. Eu estou te olhando. Eu quero que você me olhe e preste bem atenção no que eu vou falar. Tudo bem? Então, nós vamos começar a nossa caminhada de língua portuguesa fazendo assim. Vou fazer um resumo do pronome relativo. Bom, primeiro, a gente aprende na língua portuguesa que pronome é a palavra que vai no lugar do nome. Na escola, a professora me falava assim, o que é pronome, fulano? Palavra que substitui o nome, ou acompanha o nome. Na verdade, eu escutava a música da voz da professora, mas o que é isso que ela está falando? O pronome relativo tem essa função, sim. Tem a função de entrar no lugar de um substantivo para evitar repetição e formar um período composto. É verdade. Por exemplo, se eu escrever assim, não conheço o rapaz, ponto. O rapaz saiu, ponto. Por que eu vou ficar repetindo o rapaz? Se eu posso usar um pronome no lugar e formar um único período composto. Essa é a função. E os pronomes relativos são o que pode ser substituível por o qual. Tem o pronome relativo quem, tem o pronome relativo cujo, cuja e o onde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar aqui no quadro esses pronomes com exemplos e daí vamos direto para a telinha fazer exercícios. Tudo bem? Então, me acompanha aqui na tela. Deixa eu pegar aqui uma canetinha.
Nós temos aqui, ó, vou começar aqui. Pronomes relativos. Então, veja, eu vou escrever assim. Não conheço o rapaz. Que é o que eu falei para você. Eu vou colocar um ponto. O rapaz saiu. Aquilo que eu comentei com você. Provavelmente, a professora vai dizer, não repita a palavra, vamos melhorar esse teu texto aí, vamos? Qual é o recurso que eu tenho? Tirar a palavra rapaz e usar um pronome relativo no lugar. Então, como vai ficar a frase? Eu vou dizer assim, ó. Não conheço o rapaz. Aí eu vou usar um que está substituindo o rapaz, saiu. Pronto, melhorei meu texto. O que eu fiz? Eu usei o que substitui a palavra rapaz, tá? Porque a palavra já foi citada anteriormente, ele vem ao lado do nome. Então, no lugar de repetir, eu vou colocar um que. Então, o pronome relativo, ele se refere a pessoas ou se refere a coisas. Ele pode vir sozinho aqui ou ele pode vir acompanhado de preposição. Aí, por que essa matéria é um pouco complexa? Porque na linguagem do dia a dia, a gente acaba esquecendo até o que é preposição. Então, nem usa. Porque, caríssimo, a língua portuguesa é bem estranha, né? Nós temos a língua oral, que é aquela que a gente fala todo dia entre amigos no cafezinho, nem presta atenção em preposição, e existe a língua da norma. Então, são registros diferentes. Você vai sentar num banco, você vai fazer uma carta para alguém, você vai escrever um texto, você tem que escolher teu traje de gala. Você tem que escolher a língua, as palavras, certinho. Então, é isso que eu quero mostrar para você. O pronome relativo permite fazer um bom texto, tá? Então, vamos ver quais são os pronomes relativos aqui. Olha, nós temos o pronome relativo que pode ser substituível por o qual, a qual, os quais, as quais. E ele se refere tanto a pessoas como a coisas. Quer ver? Por exemplo, numa frase assim, li o livro, você indicou. Li o livro, você indicou. É uma frase. Uma outra, veja, o filme, assisti, e não gostei, vírgula, saiu de cartaz, saiu de cartaz. E mais um exemplo para fixar bem o quê? Esse é o professor. É alguém que está marcando. Esse é o professor, lhe falei. Ah, beleza. Então, você está observando aqui na lacuna que você vai ter que preencher com pronome relativo, né? Então, o que, gente, é coringa? Entra em todas. Vamos colocar um que aqui nessa lacuna. Vamos colocar um que aqui também. Estou gostando do que aqui. Vamos colocar um que também aqui. E vamos colocar um que também aqui. Na verdade, isso que eu escrevi é linguagem oral. Que você diria, conversando com teu amigo lá. Você vai dizer assim, ó. O filme que eu assisti que não gostei saiu de cartaz. É assim que a gente fala no dia a dia. Espera aí, vamos pensar, agora eu vou escrever essa frase. Será que aqui assisti que não gostei? Tá, então eu vou começar pela primeira. Li o livro. É a mesma coisa que se eu falasse assim. Li o livro, você indicou o livro. Você indicou o livro. Em vez de repetir o livro, você usou um que, tá? Este verbo indicar, ele não perde preposição, porque quem indica, indica algo. Então, bastaria aqui apenas colocar um que só, ou você quer colocar o qual, fique bem à vontade.
Li o livro que você indicou, ou qual você indicou. Bem, o filme que assisti que não gostei saiu de cartaz. Veja, quem assiste... Eu tenho que melhorar essa frase, hein? Eu vou conversar com o verbo assistir, o verbo que vem do que para cá, da oração. A gente aprende, segundo a norma culta, que o verbo assistir, quando se refere a assistir de ver, de presenciar, ele exige a preposição a. É verdade. Você nunca pode falar assim, eu assisti ao filme, eu assisti a novela, eu assisti ao filme, assisti a novela com crase. Tá? Então, o verbo assistir, ele pede a preposição a. É verdade. E esse a, eu vou colocar aqui na frente. O filme a que assisti. Assim que ficou legal. O filme a que assisti, mas se eu quisesse usar qual, eu diria ao qual assisti. Tanto faz, aqui ou ao qual. Tá? E seguindo, que não gostei, faço a mesma pergunta. Quem gosta... ou não gosta de alguma coisa. Você falaria assim, eu não gostei do filme. Ah, então o verbo gostar, ele pede a preposição de. Esse de do verbo é que você vai colocar antes do relativo. Agora fechou a frase bem feitinha. Olha só, o filme a que assisti, de que não gostei? Ah, mas eu quero usar qual? Pode também, você pode escrever assim, ó, do qual não gostei. Aí o aluno me perguntou, professora, mas tem que ter o de? Claro, porque o verbo pede. Você não fala assim, eu gostei do filme. Eu gostei do filme. Você sabia que o verbo gostar sem preposição significa experimentar? Ninguém usa. Eu posso falar assim, eu gostei o bolo. Eu experimentei o bolo. Eu gostei o doce. Já ouviu falar nisso? Mas existe esse verbo. Mas quando é gostar, de gostar mesmo, no sentido próprio do verbo, tem que ter a preposição. À frente, esse é o professor lhe falei. Se você observar aqui, ó, quem fala, fala de ou fala sobre. Eu falei do professor, eu falei sobre o professor. Então, se eu usar o de, eu vou dizer assim... de que lhe falei. Posso usar do qual lhe falei, entendeu? Mas se você usar sobre, você vai dizer assim, sobre o qual lhe falei. Entendeu? Sobre o qual lhe falei, porque não existe sobre que. Aí a regra é, quando a preposição tem duas sílabas, contra, perante, sobre, só pode ser usado o qual. Bom, caríssima, isso aí é a primeira informação do primeiro pronome. O pronome relativo que tanto se refere a coisas, ou ele se refere a pessoas, o professor e o rapaz, que pode vir sozinho, sem preposição, ou acompanhado de preposição, dependendo da regência do verbo. Está ouvindo a palavra regência? Então, se cair uma questão nessa banca assim, vou te mostrar aqui, ó. Eu vou tirar a preposição a. Vou tirar. Tirei. Você vai ler assim, o filme que assisti. Aí eles vão perguntar, na frase seguinte, que está lá a frase, ocorreu um erro de letra A, concordância, B, regência, C, pronome, D, conjunção. Assim que eles colocam, pense. Então você já está sabendo que a falta da preposição é erro de regência. Daí a banca pergunta de natureza do erro. Então, sempre que faltar preposição nas coisas, é regência verbal ou nominal. Tá bem? Vamos deixar o de aqui, fica melhor, né? De que... aqui não é o de, é a, desculpe. Deixa eu tirar isso aqui, vamos colocar o a. Então, a falta dessa preposição é erro de regência. Vamos ver se eu consigo copiar aqui em cima. Vamos trabalhar um outro pronome relativo. Vem aqui comigo, veja. Vamos conversar sobre o pronome relativo quem. Caríssimo, quem só se refere, vou colocar aqui, ó, pessoas. Só a pessoas. E ele sempre vem com preposição. Ele nunca vem sozinho, com preposição.
Tá? Tá anotando bem? Vou ter que apagar o quadro daqui a pouco. Bem, daí você fica registrado aí, né? Bom, com preposição. Quer ver o tipo de frase? O cidadão. O cidadão. Opa, cidadão. Lacuna. Me referi, vírgula, é meu irmão. Uma outra frase. O médico simpatizo e confio. Viajou. E aí uma outra frase do quem? A pessoa amei, vírgula, foi embora. Foi embora. Bem, vamos tentar preencher com quem? Caríssimo, caberia também o que e qual, porque o que e qual tanto se refere a coisas, a pessoas. Mas aqui eu quero exemplificar com quem, tá bem? Veja como fica ruim a leitura sem a preposição. Presta atenção aqui, ó. O cidadão quem? Como é que eu vou dizer assim? O cidadão quem me referir? Sem condições. Ninguém falaria o cidadão quem me referir. Mas o quem se refere à palavra cidadão, que é pessoa, eu posso usar. Mas está cabendo essa frase, está precisando de alguma coisa. Aí você pergunta para o verbo referir-se. Quem se refere a. Esse a você vai colocar aqui, ó. O cidadão a quem me referi é meu irmão. Entendeu? Ali tem a preposição necessária exigida pelo verbo. Agora, nós temos o próximo. O médico simpatiza e confio viajou. Pense aqui, vamos colocar o quem também, porque estou me referindo ao médico, e quem também, porque é o mesmo sujeito. Muito bem. Aí você vai conversar com o verbo simpatizar, esse que é o verbo da questão. Aí, quando você usa o verbo simpatizar num período, numa oração, você diz assim, eu simpatizo você ou eu simpatizo com você? Ah, você diz eu simpatizo com você. Então, o verbo simpatizar pede a preposição com. Tá? Você assim, o médico com quem simpatizo. Agora ficou legal. Confio. Pergunte para o verbo. Quem confia? Confia em alguém. Eu confio em você. Então, esse em que vem do verbo confiar, eu puxo para cá. Em quem confio. Está conseguindo entender? Então é isso que eu quero que você perceba, que o pronome relativo não é difícil. Quando tem um verbo ao lado, assiste, falei, referir-se, simpatizar, eu vou usar que, quem, qual, posso usar. O quem especialmente se refere a pessoas e vem com preposição, sempre ligada à regência do verbo. Agora, a pessoa amei e foi embora. Eu quero colocar o quem também, porque eu estou falando de uma pessoa que foi embora. Aí eu pergunto para o verbo amar. Verbo amar, quem ama, ama. E o verbo amar não tem preposição. Quem ama, ama alguém. E agora? Se não tem preposição, o que eu faço? Daí eu puxo uma preposição do além e trago para cá, que é o a. O a é a muletinha do quem. Ele nunca anda sozinho. Quando o verbo não dá conta do recado, cai o a para ajudar. Assim que funciona, entendeu? Então, se a banca perguntar, presta atenção nessas perguntas, porque essa banca é bem danadinha. Por exemplo, por que tem a preposição a no primeiro exemplo, cidadão a quem me referi? Porque o verbo referir-se pede a preposição a, tá ligado à regência, esse é o nome. Por que tem a preposição com aqui nessa frase? Porque o verbo simpatizar pede o com, tudo tá ligado à regência, assim como a preposição em. Agora a pergunta de prova, e por que tem a preposição a aqui antes de quem? É por causa do verbo? Não!
Porque o pronome não anda sozinho, é por causa do pronome quem. É isso que você tem que saber. Tá? Ali não tem nada a ver com a regência. Porque o verbo amar, ele é um verbo transitivo direto e ele não tem preposição. Conseguiu entender o que estou explicando? Beleza! Agora eu vou precisar falar do dito cujo, caríssimo. Dito cujo. Mas para falar do cujo, eu vou ter que limpar um pouquinho esse canto, é para te facilitar. O cujo, um pouquinho diferente desses pronomes. Olha só, outro pronome relativo é o pronome relativo cujo. O cujo, ele pode ter feminino cuja, certo? Olha a dica que eu dou, ele sempre vem ao lado de substantivo. Ele vem ao lado de nome, tá? E ele, que mais que eu posso dizer? Ele dá a ideia de posse. Posse. Quer ver uma frase? Vou colocar para você. Feliz é o pai, lacuna, filhos são ajuizados. Ajuizados. Daí, mais uma. A senhora casa me hospedei, digamos assim, viajou. E este é o filme enredo me revoltei. Estou revoltada com o enredo do filme, não gostei. Vamos ver, qual é a diferença desse cujo para o que? É um pronome relativo também. Assim, feliz é o pai, daí os filhos do pai. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, cujo, caríssimo, jamais existe cujo os. Guarde o que eu estou te falando. Eles colocam isso na prova. Nunca existe artigo posposto. Não existe esse os aqui, cujo o, cujo a. Se você aprendeu isso, delete da sua cabeça. Vamos tirar esse os daqui para você não fixar o erro. Aí, feliz é o pai cujos filhos são ajuizados. Não tem preposição. Aí a próxima, a senhora casa, olha aqui, filhos é substantivo. Por isso que eu usei cujos filhos, filhos do pai. Casa é substantivo. Então, se aqui tem substantivo, eu vou usar cuja casa. E aqui, enredo é substantivo, é o nome, substantivo é o nome, que não é verbo, é nome. Eu vou usar cujo enredo, mas eu vou fazer o mesmo caminho do outro exercício. Eu vou conversar com esse verbo. Quem se hospeda em. Esse em eu vou colocar aqui na frente, caríssimo, em cuja casa. E aqui, ó, enredo me revoltei. O verbo revoltar-se, caríssimo, pede a preposição contra. Pense num contra aqui. Contra ou com. Agora, olha que lindo o teu texto. Se fizer isso na redação, 10 para você. Este é o filme contra cujo enredo me revoltei. É um contra cujo maravilhoso. E o último pronome é o pronome relativo onde, que eu posso trocar por em que eu posso trocar por no qual, na qual, e eu só vou poder usar um onde quando a palavra que antecede é lugar, lugar real, lugar de verdade. Um exemplo só. Curitiba é a cidade onde moro. Pronto, tá aí. Fiz. Exemplo. Curitiba é a cidade em que moro. Curitiba é a cidade na qual moro. Mas eu só posso usar o onde, porque a palavra que antecede é lugar, que é Curitiba. Em relação a tempo,
a gente sempre vai usar um quando. O período quando, a época quando, é quando, entendeu? Tempo, ou em que. Bem, caríssimo, sinceramente, eu espero que você tenha aproveitado minha orientação aqui, que você tenha entendido, né, lembrado do emprego do pronome relativo e que com esse conhecimento que eu passei, você consiga agora, para a segunda aula, resolver os exercícios que você tem na telinha, que você vai abrir e você vai acessar esse material. Se pode, faça adiantado o exercício. Melhor resultado. Não adianta só abrir e fazer comigo, daí você não vai testar se você sabe ou não sabe. Adiante e faça os exercícios. E como eu disse, procure o site à prova que ele te ajuda muito, para eu poder te ajudar também. Tá? Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!